pessoal, vamos falar aí sobre Corinthians e Coritiba. Corinthians perde fora de casa para o Coritiba por 2-1 e consequentemente perde a chance de subir mais na tabela, né? Porque era um confronto direto. Coritiba estava em 10º e o Corinthians em 9º antes do jogo começar, e com a derrota o Corinthians cai para 10º, o Coritiba sobe para 8º. E aí o Corinthians perde mais uma oportunidade de subir na tabela num confronto direto, né? O Corinthians empatou com o Bahia, quando o Corinthians podia subir e passar o Bahia. Perdeu para o Atlético Paranaense, empatou para o Atlético Paranaense, e perdeu para o Cruzeiro no fim de semana passado. E ontem perde de novo, só que agora fora de casa para o Coritiba, né? O Corinthians perdeu 6 pontos para o Coritiba no campeonato. Vamos lembrar, o Coritiba ganhou do Corinthians em Itaquera, com o Dorival Júnior sendo técnico do Corinthians ainda. Bom trabalho do Coritiba no Campeonato Brasileiro, né? Tá surpreendendo, eu acho. Os dois times do Paraná estão surpreendendo nessa Série A desse ano, porque, se eu não me engano, os dois vieram da Série B e o Atlético Paranaense está lá nas cabeças do G4, o Coritiba está na parte de cima da tabela também. Ganhou do Corinthians, como eu disse, ganhou do Santos em Itaquera também, quando o Santos mandou um jogo lá em Itaquera. Bom trabalho do Coritiba nesse Campeonato Brasileiro, mas enfim. Apesar do bom trabalho do Coritiba, eu acho que o Corinthians não pode perder para o Coritiba, né? A gente sabe disso. E principalmente por conta dos elencos, né? Se a gente vai comparar os elencos, perder para o Coritiba, principalmente perder 2 jogos para o Coritiba no campeonato, é ruim demais para a equipe do Corinthians. E aí ontem, um pouco dessa derrota passa um pouco pelo Diniz, né? Não só um pouco, né? Eu acho que essa derrota passa muito pelo Diniz, porque eu não quero a cabeça do Diniz, tá? Mas eu só estou questionando algumas decisões do Diniz. Porque eu não sei porque ele decidiu poupar 3 jogadores importantes para o Corinthians, né? O Hugo, o Mateuzinho e o Matheus Bidu. Porque tendo em vista que o próximo jogo do Corinthians é só domingo que vem. O Corinthians vai ter a semana livre, então acho que, pelo que eu vi, os jogadores do Corinthians ganharam 2 dias de folga, hoje e amanhã. Então acho que não precisava ter poupado os jogadores, né? Os jogadores importantes, como são para o nosso time. O Mateuzinho e o Bidu são muito importantes para o Corinthians, não só defensivamente, mas também ofensivamente. Apesar de nos últimos jogos eles terem feito jogos não tão bons assim, mas fizeram um baita jogo. Os dois fizeram um baita jogo na quinta contra o Rosário. Acho que ontem eles poderiam ter agregado mais do que o Anguilleri e o Pedro Milans. E o Cauê, eu não vou culpar o Cauê, tá? Pelo segundo gol. Mas no primeiro gol ele poderia ter feito melhor, porque ele está fechando o canto, né? Ele está fechando aquele canto e a bola passa. Então, a partir do momento que você está naquele canto, você está protegendo aquele canto, a bola não pode passar de jeito nenhum. Acho que isso é o básico de todo goleiro, né? Qualquer um que já jogou no gol minimamente, seja no interclasse, seja futebol de rua, seja na várzea, todo mundo sabe que a partir do momento que você está fechando um canto, esse canto é seu, a bola não pode passar. Então acho que ele erra ali no primeiro gol, o goleiro Cauê, mas no segundo gol eu não vou culpar ele, tá? E de novo, vamos ter paciência com o Cauê, porque acho que é só o terceiro jogo dele na temporada, jogo oficial, né? Sem contar que é amistoso contra o Cascavel, que ele teve uns minutos. E é um bom goleiro, é um ótimo goleiro pra gente ficar de olho aí pro futuro do Corinthians e até pra uma futura venda. Mas enfim, o Corinthians foi a campo com, em tese, o melhor que tinha, né? Como descansou o Hugo, o Mateuzinho, o Bidu e o Garro estava suspenso. O Corinthians foi com o Cauê no gol, na lateral direito Pedro Milans, na zaga Gustavo Henrique e Gabriel Paulista. Ainda bem que ele não poupou o Gustavo Henrique, né? Acho que se ele tivesse poupado o Gustavo Henrique teria sido o pior resultado. Na lateral esquerda o Anguilleri, no meio campo com o Alan, o Ranielli, o Carrilho, o Bidon, o Caio César mais aberto ali pela direita, como de costume, e o Pedro Raul lá na frente, né? Ou seja, Corinthians com 10 em campo, porque, cara, o Pedro Raul, ele não agrega em nada. Já que poupou 3 jogadores, o Diniz podia poupar mais um, né? Poupado a gente de ver o Pedro Raul em campo e ter deixado o Pedro Raul exilado em São Paulo enquanto o Corinthians estava jogando em Curitiba. E sei lá, ter ido com o Guinegão, subido o Moscardinho do Sub-17, não sei. Qualquer um ali no ataque já agrega mais que o Pedro Raul. E foi um jogo bem burocrático da parte do Corinthians, né? Um jogo onde o Corinthians tem mais a posse de bola, mas não gera muito perigo. Um jogo que o Corinthians não consegue criar tantas oportunidades. A gente, pelo menos eu, já venho percebendo isso em alguns jogos. O Corinthians tem muita dificuldade para criar jogos. Acho que todo mundo percebe isso assistindo o jogo do Corinthians. É uma luta para o Corinthians conseguir criar uma chance clara, ainda mais você tendo o Pedro Raul, né? Acho que isso vai muito por conta da falta que o Yuri Alberto faz pro time, porque o Yuri Alberto, ele cria muitas chances, né?
ele, apesar de perder grandes chances, ele gera muita chance, o Yuri Alberto, e ele faz muita falta nesse time do Corinthians. E outro fator que acho que contribui para o Corinthians estar criando pouco é por conta dos laterais do Corinthians, né? Porque ali no começo da era Diniz a gente via que os dois laterais do Corinthians estavam sendo muito importantes para o time. Tanto o Mateuzinho quanto o Bidu, eles estavam sendo muito impactantes em praticamente todas as jogadas de gol que o Corinthians criava, ou jogadas perigosas, elas passavam pelo Mateuzinho ou pelo Bidu em algum momento da jogada. E como ontem eles não jogaram, eu acho que isso contribui para o Corinthians não ser tão efetivo assim, né? E quando eles não estão em dias bons, acho que isso contribui também para o Corinthians não ser tão produtivo assim. Isso também passa também pelo Garro, porque a gente sabe que no começo da era Diniz o Garro estava muito bem, agora nesse pós-copa o Garro está muito mal. O Bidon também, eu acho que jogando ali um pouco mais aberto pela esquerda, ele não rende tanto. Ontem contra o Coritiba eu acho que ele não jogou bem também. Infelizmente o Bidon está sendo um jogador de mais momentos do que de jogos, porque ele fez um gol muito importante na quinta, só que quinta-feira contra o Rosário ele não tinha feito um bom jogo e ontem de novo ele não faz um bom jogo, apesar de ontem ele estar mais por dentro, né? Quem estava mais aberto pela esquerda era o Carrilho, e ontem o Bidon também não fez um bom jogo, né? E inclusive não joga contra o Santos por conta do terceiro cartão amarelo. Enfim, não foi um bom primeiro tempo do Corinthians, foi um primeiro tempo bem modorrento, né? A gente podia já esperar isso muito por conta também do desgaste físico. O Corinthians fez um jogo da vida na quinta-feira contra o Rosário, e ainda mais por ter tido um a menos no jogo, teve que correr pra caramba, teve que se doar pra caramba, enquanto o Coritiba teve a semana livre, né? O Corinthians jogou na quinta e já jogou ontem, e aí o Coritiba teve a semana livre para trabalhar e para descansar, e acho que isso acaba impactando um pouco, né? Muito porque a gente, acho que todo mundo sabe que o Corinthians tem 11 bons titulares, e aí o banco é bem ruim, né? Nosso banco do Corinthians. A gente viu isso no segundo tempo. Entrou o Memphis, ok, beleza, entrou o Memphis ali no lugar do Pedro Raul. Vamos ver o que o Memphis consegue, no que ele consegue contribuir. E aí as outras opções do banco do Corinthians são Matheus Pereira, são Dieguinho, são Guinegão, é o Lingard que não vem bem. Há alguns jogos o Lingard já não tá bem, né? Então a gente sabe que a gente tem 11 bons titulares. Agora o banco é bem aquém do que o nosso time titular pode produzir. E aí o primeiro gol do Coritiba sai numa jogada que infelizmente o Coritiba deu muito espaço pro Coritiba, né? O cara recebe de frente para a área e consegue fazer o cruzamento, não tinha ninguém ali pressionando ele, ninguém fechando o possível cruzamento, mas ele consegue cruzar a bola na área pro Pedro Rocha. Aí ele consegue dar o drible no Caio César, que lembrou o Samuel Lino no lance do gol do Cruzeiro na Libertadores lá, quem lembra. E aí, como eu disse, o Cauê deveria ter feito melhor no primeiro gol, porque ele fechou o canto. A partir do momento que ele fechou o canto, ele deveria pegar, né? Aquela bola não pode passar de jeito nenhum. Mas enfim, o Corinthians vai pro intervalo perdendo por 1-0. Aí o Corinthians volta com algumas substituições. Ele tira o Pedro Milans, acho que quem passa a ser o lateral era o Ranieri. Ele põe o Matheus Pereira, ele põe o Memphis. E o Memphis, a partir do momento que o Memphis entra, já gera algumas oportunidades pro Corinthians, mas o Corinthians não consegue fazer o gol. E aí, eu não vou lembrar a minutagem, mas o Coritiba consegue fazer o segundo numa bola que vem cruzada da direita para a área. O jogador do Coritiba ele recebe sozinho, e aí mostra um gol que é uma falta de atenção, né? O cara consegue cabecear sozinho, ninguém marcando. O Alan não sobe com um atacante do Coritiba. E o Gabriel Paulista também está longe do lance. Quando ele vai tentar fazer a cobertura, o cara já cabeceou e já entrou, né? Acho que alguns vão criticar também o Cauê nesse lance, porque a bola foi no canto dele novamente. Ele chega a pular no canto, mas não alcança. E aí eu não vou culpar ele por esse gol, porque eu acho que a partir do momento que o cara tá sozinho na área, ele sobe sozinho na área, aí é uma falha geral, não só do goleiro. E aí, de novo, a gente toma um gol por falta de atenção nessa bola aérea. Isso aconteceu contra o Cruzeiro também. Vamos lembrar que o segundo gol do Cruzeiro é praticamente igual, que veio um cruzamento da direita para a esquerda, da direita para a área, para dentro da área. E o marcador que devia estar marcando, que naquela ocasião era o Mateuzinho, ontem era o Alan, por muita falta de atenção, não consegue subir. E aí, tomamos o gol, 2-0 Coritiba. E aí ainda o Corinthians consegue diminuir com o Ranieri, um bom cruzamento do Alan, e o Ranieri de cabeça consegue diminuir pro Corinthians e ficar menos feio, né?
E aí agora o Corinthians está em 10º colocado, como eu disse no começo do vídeo. Próximo jogo é contra o Santos em Itaquera. Temos que ganhar do Santos, né? Agora o Corinthians vai ter uma semana inteira aí para descansar e para treinar. O Santos joga nesse meio de semana contra o Palmeiras na Copa do Brasil. E aí vamos pro... Talvez, não sei se o Santos vai poupar jogadores no domingo, mas eu acredito que não. Então, que o Corinthians consiga vencer o Santos no domingo, porque se não ganhar do Santos também, vai pra puta que pariu, né? É isso, eu acho que foi isso que eu consegui falar sobre o jogo. Se eu esqueci de alguma coisa, se faltou falar alguma coisa, comenta aí embaixo. Deixa o like, se inscreve, segue a gente no Instagram. E é isso, até o próximo vídeo.